Olá, vamos continuar nossa revisão. Nós já estamos na revisão de número 3. Se você não assistiu as outras, volta lá para assistir. Tem a revisão falando sobre as características do artigo de opinião da reportagem. Tem a segunda revisão falando sobre regência verbal. E agora nós vamos falar sobre predicado verbo nominal, tá bom? Primeiro, vamos dar uma relembradinha do que é predicado? Toda oração, ou pelo menos quase todas as orações, apresentam o sujeito com predicado. Mas, se não apresentar sujeito, se ele estiver oculto, vai apresentar predicado, porque não existe oração sem predicado. Pode haver oração sem sujeito, mas sem predicado não existe, tá bom? Sujeito é o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação, é de quem eu falo. Predicado é a informação que é dada a respeito do sujeito, ok? Então, vamos lá. Existem 3 tipos de predicados. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, que é a junção desses 2 primeiros aqui, tá bom? Então, se você observar comigo, o predicado verbal, ele é... Deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais visível. O predicado verbal, ele é composto de um verbo significativo. É verbo de ação, acontecimento, fenômeno da natureza, certo? O predicado verbal, ele não vem, ele é sem verbo de ligação, isso aqui significa verbo de ligação, tá bom? Ele não tem verbo de ligação e ele também não tem predicativo. O predicado verbal, tá bom? O predicado nominal, ele não tem um verbo significativo, ele é o contrário do primeiro. Esse tem que ter um verbo de ligação e tem que ter um predicativo, que é a característica do sujeito. Ele é chamado de nominal porque ele tem um predicativo, ó. Esse aqui é chamado de verbal porque ele não tem predicativo. O que ele vai ter lá? Ele tem um verbo como núcleo, o verbal, certo? O nominal, ele tem um nome como núcleo. Esse nome pode ser adjetivo, advérbio, um pronome, tá bom? Sendo ligado sempre com o auxílio do verbo de ligação. O predicado verbo nominal, ele tem a junção dos dois. Então, ele tem que ter um verbo como núcleo, mais um nome, que é o predicativo do sujeito, também como núcleo, na mesma oração. Essa oração, com certeza, ela vai ser uma oração maior, ela vai vir um verbo de acontecimento, ação ou fenômeno, e também vai vir um predicativo do sujeito, que é a característica que pode ser do sujeito ou pode ser do complemento do verbo, tá bom? É o que nós vamos ver agora. Também não tem verbo de ligação, ó. Não tem verbo, sem verbo de ligação, não tem verbo de ligação, mas ele vai vir um predicativo do sujeito. Então, ele vai vir o verbo e o predicativo do sujeito junto. Vocês viram aí que foi pego o verbo, que é o núcleo do predicado verbal, o nome, que é o núcleo do predicado nominal, e juntou tudo no verbo nominal, ok? A junção dos dois. Então, vamos seguir. Primeiro, nós vamos ver um exemplo de predicado verbal, que você tem que compreender lá a raiz para compreender o verbo nominal. A mulher comprou uma bolsa rosa. A mulher é o sujeito. Comprou é o meu verbo, que é significativo. A mulher praticou a ação de comprar. Comprou uma bolsa. Se era rosa, colorida, se era marrom, não vem nem ao caso. Aí você vê aqui que é um predicado verbal por quê? O núcleo é um verbo. Ó, o núcleo é esse verbo aqui. Amarelo não. O núcleo é um verbo. E depois dele vai vir só um complemento, tá? Um objeto ligado a ele. Então, só tem aqui predicado verbal. Não tem predicativo sujeito. Esse rosa aqui, ele é um adjetivo. É um adjetivo, sim. Só que ele não é predicativo do sujeito. Tá bom? É só uma característica dada à bolsa. Se a gente for classificar isso aqui é o que? Adjunta de nominal. Então, não é predicativo. Então, vamos seguir. Agora, nós vamos ver um exemplo de predicados nominais. Lembra? Predicado nominal tem que ter verbo de ligação e predicativo do sujeito. O rei ficou, ó, o verbo de ligação aqui, desesperado. Então, desesperado é o modo como o rei ficou.
É um predicativo do sujeito. As uvas viraram peças de ouro. Viraram, neste caso aqui, não é do verbo virar, é um verbo de ligação nesse sentido. Lembrando que verbos, quando mudam o seu contexto, eles também mudam a sua função. É igual o verbo andar, que eu sempre falei para você. Eu andei de bicicleta, ação. Eu ando preocupada, verbo de ligação. Mesma coisa que do verbo virar. Então, eu tenho aqui verbo de ligação de novo e eu tenho um predicativo do sujeito aqui, ó, peças de ouro, certo? Então, esse é o predicado nominal. Agora, nós vamos ver a junção desses dois predicados em uma única oração. Predicado, verbo nominal. O predicado verbo nominal possui um núcleo verbal e um núcleo nominal, tá bom? Vamos ver os exemplos? Ó, Heloísa saiu preocupada. Então, a Heloísa, ela praticou a ação de sair. Então, portanto, nós temos aqui um verbo. E também, nós estamos na mesma oração falando do modo como ela estava. Preocupada. Então, esse predicado aqui é um predicado verbo nominal. E aí? Sim ou não? Sim. Porque eu estou falando da ação que a Heloísa fez e do modo como a Heloísa fez está na mesma oração. Portanto, eu tenho um núcleo verbal e um núcleo nominal. Então, o predicado aqui é verbo nominal, ok? O garoto exibe o retrato orgulhoso. Tá vendo a diferença? Quando vem o predicativo aqui, não é um predicativo do retrato, não seria adjunto. O predicativo aqui continua sendo de quem? Do garoto. O garoto exibe ação, o retrato orgulhoso. Quem está orgulhoso? O menino. Então, tem aí o verbo de novo e o predicativo. Portanto, predicado, verbo nominal. Paulo considera, do verbo considerar, é uma ação, verbo. Luana esforçada. Ó, quem é esforçada? É a Luana. É um predicativo de um sujeito? É. Não é o sujeito agente, mas é uma característica, é um núcleo também nominal dentro da mesma oração. Então, Paulo considera verbo, esforçada predicativo. Portanto, predicado verbo nominal. Tá bom? Vamos seguir. Então, agora nós vamos falar um pouquinho de crase. Deixa eu só dar uma pausinha que a garganta já tá pegando fogo. Voltando, meninos, não vai dar tempo de explicar sobre crase, porque tem bastante regrinhas. Eu vou fazer um outro vídeo para apresentar as regrinhas da crase, tá bom? Um beijo, não deixe de assistir a próxima aula de revisão.